Olá, você que está conosco, bem-vindo, bem-vinda. É hora de falar sobre redação, sobre a produção do texto, sobre a boa escrita e a melhor maneira possível de você treinar isso. Como é que se treina a escrita? Escrevendo. Não há outro jeito. E é claro, sempre as indagações são essas, mas eu treino de que forma? Ora, você treina através de propostas e é por aí que caminharemos com você no encontro de hoje. Visitaremos duas instituições de ensino superior, a afamada UNB, Universidade Nacional de Brasília, e tudo que se diz a respeito e que se trabalha com a UNB e a Universidade Federal do Tocantins, com propostas redacionais interessantes. Essas duas instituições serão hoje donas do nosso trabalho e, na verdade, incitadoras, insufladoras da nossa boa escrita. Então, a nossa sugestão sempre é aquela: caneta em mãos, lápis, se você assim desejar, lapiseira, um bloco de anotações, um bloco para escrita, para rascunho ou um caderno mesmo. E, na verdade, nos perguntavam recentemente, você pode, de alguma forma, treinar isso escrevendo no computador, escrevendo através de um editor de textos qualquer? Sim e não. Sim, se você simplesmente quiser passar o tempo. Agora, jamais isso deve ser a tônica do seu trabalho, porque o que se pede é a legibilidade de uma letra. Portanto, é fundamental, é essencial que você treine também a escrita, treine os parágrafos, as linhas propriamente ditas e cumpra a delimitação de linhas. Então, nada melhor do que escrever mesmo utilizando a mão direita, a mão esquerda e seguir o barco se você assim desejar. Visitemos então nesse primeiro momento Brasília. Vamos a Brasília, vamos ao UNB a partir de agora. Vem conosco. Vamos para a leitura do bom texto, mas de uma forma diferenciada. É hora de ouvir esse texto com uma entonação que não é nossa, mas que vale muito a pena. Vem conosco. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. A crença na fênix, ave lendária que renasce das próprias cinzas, existiu em vários povos da antiguidade como gregos, egípcios e chineses. Na mitologia desses povos, o significado é preservado. A perpetuação, a ressurreição e a esperança, que nunca tem fim. Para os gregos, há um paralelo da fênix com o sol, que morre todos os dias no horizonte para renascer no dia seguinte, tornando-se o eterno símbolo da morte e do renascimento da natureza. Disserte, posicionando-se frente ao tema a seguir. Entre mudanças, lentas ou rápidas, a humanidade vai construindo o futuro. Algumas instituições, e é o caso da UNB, também trabalham não com o lugar comum, não é isso, por favor, seríamos levianos em dizer, mas com conceitos. Conceitos de que, independentemente das dificuldades, a humanidade segue o seu caminho. E compete a você, agora sim, dissertar acerca do renascer, mesmo com os eventos bélicos que o mundo já proporcionou, mesmo com a desagregação social que ainda existe, com a miserabilidade, com a fome localizada em vários setores do planeta, a humanidade segue o seu caminho. Claro que o seu texto aqui, como é um texto dissertativo, jamais poderia deixar de apresentar vários parágrafos. Precisamos estabelecer o limite de linhas. Qual é o limite de linhas? Nós temos 20 a 25, 20 como mínimo, 25 como máximo. Então, trabalhe diante de si já com 4 a 5 parágrafos. Com muito exagero, se você for às 25 linhas, 6 parágrafos. Mas cuidado, já é um exagero. O número 5 parece-nos bastante interessante. O modelo é o tradicional para se dissertar. Apresente o assunto, exponha o assunto. Primeiro parágrafo, discorra sobre ele, escreva então 2 ou 3 parágrafos discorrendo sobre a temática, enchendo com subsídios que aí você precisa ter. Na verdade, o enunciado é muito pequeno, ele serve apenas como um pequeno parâmetro, como dissemos, sendo redundantes, inclusive, é necessário que você vá além. E com o último parágrafo, que pode ser o 4º, 5º parágrafo, aí sim, feche o seu texto apresentando uma certeza,
A despeito das dificuldades, a humanidade progride, até porque, do contrário, o homem deixaria de existir. Mas a que preço? Será que ela não poderia progredir sendo menos nefasta com relação ao ambiente que nos cerca e ao semelhante? Isso compete a você escrever na bela proposta da Universidade Nacional de Brasília. Todas as provas redacionais apresentam instruções. E é claro que devemos seguir piamente as instruções, aos comandos, ao que se manda, porque é aquilo que será avaliado, é o que se pede. Olhamos agora uma banca examinadora que corrige os textos redacionais. O que eles fazem lá? Vejamos, participo de algumas bancas examinadoras, corretoras, se assim você quiser denominar. Bem, num primeiro momento, todos os professores, os corretores, se reúnem em uma grande sala e, a partir disso, veem diante de si a proposta e precisam corrigir um ou outro texto. Ao corrigirem esse texto, eles começam a se aproximar daquilo que a comissão central já havia determinado. A partir disso, aparam-se algumas arestas e tem-se um delimitador. Por exemplo, corrigindo-se uma redação aleatória, um texto qualquer de um aluno que fez a prova, imediatamente sabe-se que aquele aluno deveria ter uma nota entre 5 e 6. Ele não pode ter nada abaixo do que 5 e tampouco nada acima do que 6. Por quê? Porque é um parâmetro de distinção. Claro que a correção é subjetiva. Ela é de cada um de nós, ou seja, cada corretor tem a sua visão do texto. Se lhe agradou mais, se conseguiu atender aos objetivos, se os pressupostos estão presentes no texto, se a paragrafação foi adequada, se a obediência ao comando se deu. Isso é inequívoco, mas isso se aproxima muito quando a correção é feita de forma organizada e as bancas examinadoras das universidades fazem isso mesmo. Claro, estamos aqui olhando para instituições de ensino superior com credibilidade na correção redacional. Até porque, coloquemos um parênteses aí. Há alguns anos, não muitos anos, lá no começo desse século XXI, o que aconteceu? Aconteceu que algumas pessoas faziam vestibular aleatoriamente, porque não havia obrigatoriedade de redação, em particular nas instituições de ensino superior privadas, ou seja, aquelas instituições que pertencem a grupos que efetivamente não se preocupam com o aspecto educacional, mas sim com o aspecto financeiro. Então, o que ocorreu em determinada instituição de ensino superior do Rio de Janeiro, 2 indivíduos foram aprovados em direito. Bom, até aí não há nenhum segredo. O problema é que os 2 indivíduos, em situações distintas, foram aprovados sem sequer saber ler. Um deles, inclusive, conseguiu passar nas primeiras colocações, sendo completamente analfabeto. Ele apenas sabia escrever o seu nome e foi orientado por um programa televisivo a colocar X na letra A. Apenas isso. Então, como a prova era exclusivamente objetiva, ele mandou X para tudo, não precisava fazer redação, entregou. E não é que foi um dos primeiros colocados, foi. Claro que isso veio à tona e o Ministério da Educação resolveu, então, a partir disso, baixar uma determinação, baixar uma norma que obriga todas as instituições de ensino superior desse país, públicas, privadas, não importa, a realizarem as suas provas de vestibular. Então é necessário que tenhamos como diretriz que o vestibular depende da redação e, consequentemente, a redação é obrigatória para você passar no vestibular. Daí o seu compromisso com o bom texto, mas não é só isso. Se fosse só isso, poderíamos simplesmente dizer, não, mas eu não escreverei mais. Longe disso. Nos bancos escolares da faculdade, no local em que você estiver, é necessário sempre apontar algumas situações na participação das aulas, depois realizar trabalhos, artigos, resenhas, e aí é essencial que você tenha noção de escrita. Então, aprender a escrever e escrever é um exercício contínuo, você não abandona isso, você pode até querer abandonar isso, mas sem tirar falta antes de entrar na universidade, dentro da universidade e na consecução do seu trabalho. Ou seja, quando estivermos atuando como profissionais, aí novamente vem aquela ideia de escrevermos uma ou outra situação e não temos habilidade para isso. Então, olha, siga a nossa sugestão, por favor, que é para o seu bem, no sentido de escrever, de treinar, atendendo ao enunciado. Então, vamos à proposta propriamente dita para observar o que se manda e obedeçamos, pois.
prova de redação apresenta duas propostas de construção textual, uma carta e um texto dissertativo. Escolha uma delas para produzir o seu texto. Observe rigorosamente as orientações abaixo. Ótimo entendermos isso. Então, se estivesse sentado nessa universidade, através do trabalho pela UNB, faria o quê? Eu já sublinharia as duas tipologias textuais, os dois gêneros textuais cobrados, carta e texto dissertativo. Eu não preciso fazer as duas. Por quê? Porque o enunciado já determinou que eu posso escolher uma delas. Então, quer dizer que se eu tenho mais habilidade, mais aptidão com a carta, vou escrever a carta. Escreverei a carta, mas é claro, sempre pensando na questão do cabeçalho, se a UNB normalmente exige. Como é que você fica sabendo disso? Procurando concursos anteriores. Por quê? Porque é essencial. Você que pretende inscrever-se para qualquer concurso, avalie as provas anteriores, tenha contato com o que se pediu e possivelmente o modelo, a modalidade carta já foi solicitado outrora. E, consequentemente, já se sabe qual é o padrão da UNB, que, aliás, é o padrão dela, instituição, não é de todas. Há sempre uma variação de universidade para universidade quanto ao aspecto carta. Aí você diz, não quero carta, a carta me complica, tem o cabeçalho, então lá vou eu, Brasília, tal data, o ano e tudo mais, isso me complica a vida, eu quero a dissertação que é mais acessível para mim. Ótimo. Vá para o texto dissertativo. Mas você ruma para o texto dissertativo com uma certeza. É necessário argumentar com propriedade. E ao trabalhar a sua argumentação, ela não pode ser vazia, tampouco pode ser superficial. Dizer aquilo que todo mundo sabe. E ter o hábito de culpar sempre os outros. Há alguns candidatos que têm mania de dizer que todo governo não presta, que todos os políticos são corruptos, isso ou aquilo. Bom, esse é um jargão equivocado. Primeiro porque se um governo não presta, ele foi eleito por nós. Consequentemente, quem será que não presta? Quem elegeu esse governo? Então o raciocínio, mas você diz assim, mas eu não fiz sozinho. Pois é, mas é responsável pelos fatos da história. Um certo político nordestino disse certa vez com propriedade isso. Todos nós, pela ação ou pela omissão, pelo estímulo ou pela incompreensão, somos responsáveis pelos fatos da história. E ele estava coberto de razão, porque fazendo ou deixando fazer, somos responsáveis sim e devemos agir. Consequentemente, a nossa dissertação deve ser fruto de um texto bem acabado, de um texto muito bem redigido, no qual se prove uma tese. E a tese é a nossa defesa sobre determinado assunto. Daí a importância de redigir dissertações. Se a dissertação é argumentativa, melhor ainda, porque ela pede que você tome uma posição. Tomar uma posição é sair de cima do muro. Gosta ou não gosta? Quer ou não quer? Aceita ou não aceita? Isso é essencial, sobretudo em temas capciosos, em temas de grande comoção social, de grande polêmica. Mas voltemos ao texto propriamente dito. A. O tema deve ser desenvolvido segundo a proposta de redação. Com a finalidade de auxiliar o seu projeto de texto, o tema vem acompanhado de uma coletânea que tem o objetivo de oferecer uma compreensão prévia e abrangente da temática proposta. Observação. Os textos da coletânea são excertos do original. B. Sua redação será anulada se você fugir ao tema proposto, desconsiderar a coletânea, não atender ao tipo de texto proposto, assinar o texto. Olha, aí vale sempre uma recomendação. Existem algumas situações que anulam a nossa prova. Uma delas é assinar o texto. Por isso, se você optar pela carta, não assine a bendita carta. Mas eu quero colocar o meu nome, porque... Esqueça. Isso anulará. É um concurso público. Estamos falando da Universidade Nacional de Brasília. Daqui a pouco falaremos sobre a Universidade Federal do Tocantins, instituições públicas, instituições que não aceitam que você se identifique. Por quê? Porque isso pode gerar um exemplo de má fé por conta do concurso. Veja, nós estamos dizendo que você está agindo assim, mas... Aí vale a máxima, não é permitido para ninguém. Então não podemos ser exceção, não há exceção nesse sentido. Também há um descumprimento total da proposta quando nós queremos zerar.
E isso acontece com alguns candidatos. Parece que eles procuram mesmo anular a sua proposta fugindo da temática. Ora, se a temática pede a você que escreva uma carta, hipoteticamente, para o governador do Distrito Federal, para o governador de Brasília, sobre a desocupação de áreas que foram invadidas há quase uma década, há mais de uma década, pelos candangos e tudo mais, você deve escrever para ele. E isso não, mas aí você muda de assunto e resolve escrever para o presidente do Congresso Nacional, falando sobre os gastos de mais de 6 bilhões sobre o Congresso Nacional. Alguém dirá assim, mas tudo é política. Não, mas o caminho é errado. Qual foi a proposta? Para você escrever ao governador de Brasília, não ao presidente do Congresso Nacional. Então, os encaminhamentos são errados. O que acontece com a tua proposta? Zero. Então, tome muito cuidado com isso. Obedeça às orientações. Um pouco mais. Tema: comunicação. Mídia criativa. Muitas instituições de ensino superior, ao fazer os seus textos redacionais, trabalham com perguntas. Então, comunicação, mídia criativa. Por quê? 2 pontos, entre aspas, mídia, e a pergunta: é criativa mesmo ou não? Ou será que ela nos insufla a fazer outra coisa? Claro que na proposta isso aparecerá de maneira interessante. Então, deixando Brasília, muito próxima dela, Tocantins. E é claro, a Universidade Federal do Tocantins com a segunda proposta, a comunicação mídia criativa. É para lá que vamos agora, com as instruções e também com a prática da coisa. Eleição das 7 maravilhas foi farsa em escala global, diz jornal. 9/7/2007, 8h19. Um editorial publicado nesta segunda-feira pelo jornal espanhol El Mundo afirma que a eleição das 7 novas maravilhas mundiais, entre as quais figura a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, foi uma farsa em escala global. O jornal afirma que os espanhóis ficaram profundamente decepcionados ao saber que o candidato do país, o monumental palácio muçulmano da Alhambra, na Andaluzia, não receberá o status. A explicação é bem simples. A eleição se deu por votos através da internet e de telefones celulares. O Brasil tem 188 milhões de habitantes, por isso existia um potencial de votantes muito maior que a Espanha ou a Grécia, que concorria com a Acrópole. O que o organizador Bernard Weber fez não foi divulgar estas grandes maravilhas artísticas do mundo, e sim tirar proveito delas do ponto de vista econômico. O que é incrível é que prefeituras e instituições públicas em todo o mundo tenham se prestado a participar desta farsa global. A crítica ao concurso e a contestação à eleição do Cristo Redentor ecoou em outros jornais da imprensa europeia. Do país que concorria com a Torre Eiffel, o francês Le Figaro lançou a crítica ao número oficial de votantes. A organizadora New Seven Wonders reivindica 100 milhões de votos. 100 milhões de votantes? Certamente não. O direito estava limitado a um voto por endereço eletrônico, nada impedia de utilizar vários endereços por pessoa e multiplicar da mesma forma os votos por mensagem de celular para rechear as urnas virtuais, criticou o jornal. A nova lista se firmará? Dificilmente. A África e a América do Norte estão ausentes. Também porque a América Latina votou por si e contra os gringos. A Estátua da Liberdade não teve chance, criticou o Diário. O fato interessante dessa leitura que acabamos de ouvir é que ela vem ao encontro de dificuldades, ou seja, daquela promoção de se discutir o que é monumental no mundo, o que é maravilhoso no mundo, as maravilhas aqui e acolá, e isso foi uma peça de marketing, um merchan interessantíssimo. Então a proposta, que é dissertativa, pede exatamente para que nós entendamos assim, a comunicação se deu, 2 pontos, foi uma mídia criativa ou não? Ou foi uma mídia indutiva? Então é claro que você, estudante que se prepara para essa proposta da Universidade Federal do Tocantins, deve ter diante de si o senso crítico. Não só o senso crítico para pensar como brasileiro, mas para olhar também
que o que é maravilhoso para um povo ou não. Nós sabemos, por exemplo, através da leitura, ouvimos que a Torre Eiffel, ou mesmo o monumento na Andaluzia, um castelo aqui, ou mesmo a Acrópole, são situações lindíssimas. A Estátua da Liberdade, ela é notoriamente reconhecida. Até aí não há discussão. Agora, o que é mais maravilhoso do que a outra coisa? Isso também é muito questionável. Claro que se eu escrevesse acerca desse texto, o meu viés seria extremamente crítico em relação ao excesso de tempo e de empreendimentos financeiros gastos para a consecução de uma eleição que é, no mínimo, questionável. Então é curioso, sim, observarmos a repercussão e entendermos por que a universidade pede que escrevamos sobre isso. Vamos a outro texto. Rio celebra com missa a eleição do Cristo. Arcebispo emérito do Rio abençoou a estátua em cerimônia no Corcovado. Para o governador Sérgio Cabral, empresas não só de turismo devem trabalhar essa vitória do ponto de vista do marketing. Da sucursal do Rio. A vitória do Cristo Redentor na eleição das 7 novas maravilhas do mundo foi comemorada ontem com uma missa aos pés da estátua, no Corcovado. O arcebispo emérito do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, abençoou o monumento numa cerimônia que contou com a presença do governador do estado, Sérgio Cabral Filho. Para o governador, a eleição irá ajudar a atrair mais turistas à cidade. Elencar o Cristo agrega um valor fantástico ao destino turístico, afirmou Cabral. É importante trabalhar essa vitória do ponto de vista do marketing. Não tenho dúvidas de que a partir de hoje, empresas ligadas ao Rio de Janeiro, não só ao turismo, vão agregar a figura do Cristo Redentor, vendendo o destino Rio de Janeiro. Com essa vitória e, em seguida, um pan-americano de sucesso, ninguém segura o Rio. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgou nota parabenizando a cidade e o país pela eleição. O Cristo Redentor sempre foi uma maravilha do Rio de Janeiro e do Brasil. A partir de agora, ele é também uma das 7 maravilhas do mundo. Parabéns, Rio. Parabéns, Brasil. Bem, é óbvio que o ciúme todo, seja dos espanhóis, dos gregos, dos franceses ou mesmo dos norte-americanos, se deve à clara eleição do Cristo Redentor como uma das novas, não é bom colocarmos novas, o adjetivo, maravilhas do mundo. Então, publiciza-se isso de maneira interessante, é uma peça de marketing mesmo para a cidade, é curiosa. Agora, cá para nós, ninguém deixará de entender que as outras obras monumentais em determinados países são belíssimas. E esse rótulo de ser uma das maravilhas do mundo ou não, e de conhecermos as 7 maravilhas, as 9 maravilhas, enfim, as N maravilhas, isso é apenas questionável, é fruto de uma mídia que mexe com o imaginário das pessoas e mexe com realidades tangíveis e intangíveis muitas vezes. Então a proposta é boa na medida em que ela permite que nós questionemos. Insisto, o meu viés seria crítico, o seu não precisa ser. Você tem liberdade para dissertar a favor, por exemplo, e enaltecer a estátua, o Cristo Redentor, enaltecer aquela bênção que paira sobre o Rio de Janeiro, diante daquele mar lindíssimo, daquela topografia, daquele desenho maravilhoso que a cidade do Rio de Janeiro tem. Você pode elencar isso como uma homenagem à cidade maravilhosa, sem dúvida nenhuma. A minha observação seria crítica, porque eu vejo tudo isso como um grande engodo. Mas a comissão organizadora do vestibular não quer que você fique nem a favor nem contra. Na verdade, ela não te obriga a isso. Ela deixará que você tenha liberdade para dissertar. Dissertar é isso. Você escolhe o caminho. Então não há uma imposição. Mas se eu escrever só a favor do Cristo Redentor, as pessoas olharão com mais carinho para a minha proposta. Não, não é o caso. Você pode escrever a favor, mas o seu texto ficar tão raso, tão equivocado, que simplesmente ele entra no lugar comum. Todo mundo disse a mesma coisa. Isso é ruim, a sua nota será adequada ao lugar comum, ou seja, mal chega a 5. Do outro lado, você pode questionar bastante, entre aspas, bater literalmente nesse tipo de publicidade enganosa,
e se sair muito bem. Ou você também exagerar nessa criticidade e acabar se equivocando, fazendo um papel antinacionalista. Aí é perigoso, você corre o risco também de desviar o rumo do texto propriamente dito. Mas a proposta é interessante? Claro que é. E a função das universidades, muitas vezes, é proporcionar ao indivíduo um texto redacional que o desafie a escrever sobre ele da melhor maneira possível. Continuemos a nossa leitura. Unesco critica eleição das 7 Novas Maravilhas. Segunda, 9 de julho de 2007, 7 horas e 59 minutos. A Unesco declarou neste domingo que tem uma visão da restauração e da proteção do patrimônio mundial diferente da dos organizadores do concurso que elegeu no sábado as 7 Novas Maravilhas do mundo, por meio de uma votação popular na internet. O Cristo Redentor foi um dos escolhidos. Esta campanha respondia a critérios e objetivos diferentes dos da Unesco na área do patrimônio, declarou a agência France Presse, a porta-voz da organização da ONU com sede em Paris, Sabida Williams. Temos uma visão muito mais abrangente sobre o patrimônio. A lista do Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco conta com 851 locais e não se limita unicamente a monumentos, incluindo também os conjuntos arquitetônicos mais vastos, como centros de cidades, paisagens criadas pelo homem ou ainda meios naturais. As 7 Novas Maravilhas do Mundo, anunciadas sábado à noite em Lisboa, foram uma iniciativa do cineasta suíço Bernard Weber, responsável pelo concurso internacional. Além da estátua do Cristo Redentor, no Brasil, integram a relação dos eleitos: a Grande Muralha da China, a cidade de Petra, na Jordânia, o Coliseu de Roma, as ruínas incas do Machu Picchu, no Peru, a antiga cidade maia de Chichén Itzá, no México, e o Taj Mahal, na Índia. O objetivo desta iniciativa era, segundo os promotores, atualizar a lista das 7 maravilhas do mundo, que correspondem a um período até 200 a.C., quase todas já desaparecidas. Certamente, todas as maravilhas merecem estar na lista, mas o que nos entristece um pouco é que esta lista seja limitada a 7, declarou o chefe do Gabinete de Comunicação, Parcerias e Projetos Educativos do Centro do Patrimônio Mundial da Unesco, Christian Manhart, destacando o lado muito midiático da operação de Weber. O número 7 era adequado para a antiguidade, porque o mundo antigo era muito menor do que o de hoje, compreendendo então apenas a bacia mediterrânea e o Oriente, afirmou Manhart. Pensamos que há uma mensagem negativa para os países cujos monumentos não foram incluídos, disse o chefe de comunicação, ressaltando que a Unesco já tinha declarado, em 20 de junho, não ter nenhuma relação com a iniciativa de Weber. Esse texto, texto 3, sobre o mesmo assunto, serve sim para ser o parâmetro. E a essa altura o estudante pensa assim: puxa, mas eu já li 3 textos longos, já sublinhei bastante esses textos. Qual é o sentido do meu trabalho propriamente dito? Ganhar bagagem, que você colocará no seu texto. Agora deixa eu te fazer a seguinte pergunta: com todos esses textos, e nós temos mais um aí na sequência, você acredita que a comissão organizadora, ao corrigir seu texto, aceitará algo superficial? Sem chance, não aceitará mesmo. Por isso é necessário que você ganhe embasamento, ganhe estofo e escreva da melhor maneira possível. Ora, o que a Unesco colocou é uma obviedade. E falávamos sobre isso, daí o nosso viés crítico, meu em especial, quanto a esse tipo de eleição e a produção da mídia. Inteligente como produção midiática, mas horrível quando se pensa naquilo que é melhor, naquilo que é pior. O número 7, de onde ele vem? Bem, o número 7... ele é bíblico. A bem da verdade, o número 7 tem muito a ver com a origem da própria existência humana do ponto de vista cristão. Então, para todo indivíduo que entende que a nossa origem é adâmica, que somos originários de Adão e que da costela de Adão surgiu a figura de Eva, do pó da terra viemos todos, é claro entender que o número 7 constitui o número da perfeição. Por isso, utilizar o 7
denominando 7 maravilhas do mundo, tem uma relação com isso. Cá para nós, eu não sei se os organizadores pensaram sob esse ponto de vista, mas o 7 tem essa simbologia de perfeição. 7 dias na semana, 7 isso, 7 aquilo. Para todo cristão, e também pertenço a esse grupo, eu entendo o 7 como um número interessante, mas não como essa obsessão pelo 7 propriamente dito. O texto da Unesco já combina mais com aquilo que entendo, que é a crítica propriamente dita. O texto 2, que vimos há pouco, não. Traz o ufanismo, a exaltação. Ufanista, aquele que considera as suas coisas as melhores de todas. Então, o texto 2, mais ufanista, o texto 3, mais crítico em relação a esse cidadão Weber, que precisa frequentar a tua dissertação. É essencial colocar o nome do dito ali, até para fazer referência ao criador desse tipo de eleição das novas maravilhas do mundo. Vamos a um quarto texto. Blog O Moço da Bodega. Terça-feira, 10 de julho de 2007. As 7 maravilhas do mundo. A desocupação imediata do Iraque. A desocupação imediata dos territórios palestinos. O fechamento imediato de Guantánamo. O fim do embargo criminoso imposto a Cuba. A não renovação da concessão à Rede Globo. A prisão do ditador Bush e seus comparsas. A prisão de Diogo Mainardi e Reinaldo Azevedo. E para você, quais seriam as 7 maravilhas do mundo? Posted by O Moço da Bodega. Antes de continuarmos a leitura, antes de entendermos a leitura, você percebeu que aqui a vertente é irônica. É mesmo uma sátira ao que seriam as 7 piores coisas desse mundo. Veja, isso não é uma questão nossa, nós não temos nada a ver com isso, estamos apenas retransmitindo a proposta da Universidade Federal do Tocantins. Então, que nos entenda bem, não somos nós que pensamos assim, embora algumas coisas sejam interessantes, mas eles colocaram. Voltemos então ao blog, e nos blogs tudo se pode. 17 horas e 8 minutos. Beth disse: 1. Fim do turismo sexual no Brasil, incluindo o aliciamento e tráfico de menores e mulheres. 2. Fim dos pedófilos na rede. 3. Melhor educação de base no ensino fundamental para que esse papo de cotas não tenha vez. 4. Fim do trabalho escravo. 5. Fim da AIDS. 6. Maior trabalho voluntário. 7. Mais ação e menos papo cabeça. E que o Cristo continue lindo. 2 horas e 49 minutos. O moço da bodega disse: arrasou, Beth. Tô nessa com você. Então, com 4 propostas, 4 ideias textuais propriamente ditas, que servem como embasamento, você agora pode filtrar tudo isso e começar o seu texto. Outra pergunta. Com toda a munição, entre aspas, que você recebeu, estudante, eu pergunto, é possível escrever uma redação sem rascunho? Olha, se você disser não, você tem que ter os seus cabelos puxados. Não pode escrever um texto assim tão complexo nas suas minúcias, tão exigido na sua correção, sem que você faça rascunho. Então, optou pela dissertação. Capriche, por favor, e disserte. Agora apague a dissertação. Vamos para outra tipologia textual que também pode ser a sua escolhida. Não quero fazer dissertação, Marlos. Depois de todos esses 4 textos, essas 4 propostas de ideia, eu não quero mais. Eu quero ir para onde? Olha, eu vou direto para a carta. Então, na carta, vamos nós. Coloque Tocantins do lado esquerdo, lá em cima na primeira linha. Não pule linhas. Tocantins. Por que não pule linhas? Você insiste nisso? Porque todas as linhas são contabilizadas na sua folha. Então, se você pular uma linha para efeito bonitinho ou para efeito alucinógeno, seja lá o que for, você está cometendo um equívoco e desperdiçando uma linha necessária. A partir da primeira linha, à esquerda, Tocantins, vírgula, a data da realização do seu exame, o mês e, evidentemente, o ano. Ponto. Na linha seguinte, enderece a sua carta. Para quem nós mandaremos a nossa carta agora? Para a Unesco. A Unesco não é um ser vivo. Não é, mas ela tem representantes, dirigentes. Então, quando você endereçar, fizer o vocativo,
à Unesco, ponto. Mas imediatamente na outra linha, então você já usou 3, a primeira com o cabeçalho, a segunda com o vocativo, na terceira você começa o seu texto, dirija-se ao indivíduo que coordena a Unesco, esse órgão, esse organismo internacional, falando sobre as 7 maravilhas. De que maneira? Olhemos um pouco do texto próprio dessa proposta, dessa ideia de carta, para compreendermos o que se pede. Escreva uma carta com argumentos baseados na coletânea, avaliando a posição da Unesco diante do evento da escolha das 7 novas maravilhas do mundo. A carta deve ser endereçada ao chefe do Gabinete de Comunicação, Parcerias e Projetos Educativos do Centro do Patrimônio Mundial da Unesco, Christian Manhart. Observação: use o registro formal da linguagem. Lembre-se das especificidades do gênero carta, mas não coloque seu nome nem assinatura no final. Como entendemos, então, a carta pede que você enderece para alguém específico. Claro, a Unesco é o organismo, mas há um indivíduo que a representa com relação a esse assunto. Paute todo o seu comentário naquele texto, naquela proposta colocada sobre a visão da Unesco diante das 7 maravilhas. Qual é a visão dela? Nós já sabemos. A visão da Unesco é contrária a esse tipo de eleição. A visão da Unesco é crítica com relação a esse tipo de eleição. É por aí que você deve andar. Agora, se você quiser se contrapor à Unesco, dizendo que a eleição é ótima e que valeu a pena, também capriche na tua carta, desde que você consiga, de fato, escrever formalmente da melhor forma possível. Exercite essa proposta? Sem dúvida. Bom trabalho. Gostou? Espero que sim. Difícil? Sim, sem sombra de dúvidas. Muito trabalhosa a proposta da Universidade Federal do Tocantins como um todo. As leituras dos vários textos anexos, cada uma das tipologias ali colocadas, isso traz um desafio. E é bem nesse desafio que nós queremos que você entre. Então, por favor, escreva e até o próximo encontro. Obrigado pela companhia. E é isso que a redação surge novamente. 3 desafios, 3 viagens faremos agora. A primeira viagem nos levará a Campinas, a Unicamp. No segundo momento, vamos para a FGV, para a Fundação Getúlio Vargas, que tem uma sede no Rio de Janeiro, uma sede em São Paulo. E por fim, vamos à ponta desse país, ao Rio Grande do Sul, com a PUC do Rio Grande do Sul. Propostas diferentes, muito trabalho sim, mas também muita eficácia da sua atitude, atitude de escrever, por isso já sabemos. Essa caneta, esse lápis, essa lapiseira tem que estar em mãos, o bloco de anotações e também a proposta para que você escolha. Olha, nossa sugestão aqui, dessas 3 instituições para onde vamos, seja a Unicamp, a FGV ou mesmo a PUC do Rio Grande do Sul, escolha ao menos uma, o melhor seriam 2 ou as 3 mesmo para fazer esses exercícios. Não perca a oportunidade de escrever e de submeter a alguém a correção do teu texto. É fundamental isso, não só escrever dentro da delimitação de linhas, mas também atendendo ao enunciado, é claro, a proposta, mas submeter a um corretor, a uma corretora, a um professor de língua portuguesa que de alguma forma possa balizar algumas das suas dificuldades, ou seja, possa te orientar sobre o que melhorar, sobre como melhorar o seu texto propriamente dito. Pois bem, então respire fundo, venha conosco e vamos direto para a Unicamp. Em função do recorte temático da proposta A, espera-se que o candidato trabalhe em sua dissertação os desafios lançados ao Estado pelas ações preventivas na esfera da saúde pública. A tônica da proposta da Unicamp é exatamente essa: ação governamental dentro do espectro da saúde pública. Então já sabemos que é um texto que se molda com argumentação dissertativa, dissertando de forma argumentativa.
Claro que é necessário que você tenha bagagem para isso. E sempre aquela criticidade responsável, entendendo que todo governante só é governante, só está governante porque uma eleição possibilitou isso. E quem o elegeu foi a maioria no sistema democrático em que vivemos. Tendo essa premissa diante de si, paremos de bombardear o governo de todas as formas. Isso não quer dizer que devamos apontar os equívocos, as ineficácias, as imprudências, mas sempre compreendendo que somos responsáveis, corresponsáveis por tudo isso. Mergulhemos no texto agora. Espera-se que o candidato saiba identificar as tensões decorrentes das medidas preventivas adotadas pelos governos, justamente por estas dependerem de mudanças nos hábitos dos indivíduos. Isso porque toda e qualquer campanha em saúde pública envolve, necessariamente, uma mudança na rede de valores de uma sociedade ou de parte dela. E é exatamente essa característica inexorável das políticas públicas preventivas que lhes confere um caráter de intervenção, entendido muitas vezes como intrusivo. Desse modo, cabe ao candidato trabalhar, por exemplo, a tensão entre o público e o privado, inerente à própria formulação e implantação de políticas preventivas. Essas tensões podem ser morais, sociais, políticas ou culturais. Há um limite muito tênue entre os desejos e valores de cada indivíduo e a concepção pública e estatal de como a sociedade deve ser gerida. Outra possibilidade de trabalhar a questão é explorar o delicado limite entre a gestão nacional e internacional das políticas públicas. Esses são alguns dos pontos que poderão ser articulados de modo a tocar nos desafios e tensões das ações públicas na esfera da prevenção. O candidato que escolher essa proposta poderá, por exemplo, mostrar uma relação histórica do caráter intrusivo da ação preventiva do Estado, como se verificou no caso da revolta da vacina, e atualmente é observável no combate ao tabagismo, no controle da dengue e no da transmissão do vírus da AIDS, pela distribuição de seringas e preservativos. Outras abordagens da proposta A podem contemplar questões como a colaboração internacional, visando a evitar a disseminação de doenças epidêmicas, ou o confronto entre as medidas preventivas empregadas pelo governo brasileiro e pelo norte-americano, na estratégia de redução de danos. Ora, essa proposta ela é bastante interessante, na medida em que ela pede conhecimento. E sempre quando falamos em bagagem é isso mesmo. Como está o seu conhecimento acerca da revolta da vacina lá atrás? Como você tem acompanhado as campanhas que se tornaram incidentes nos últimos anos por conta da dengue? Aliás, a dengue, evidentemente, a cada verão se alastra e se mostra poderosa, sobretudo no que confere a sua eficácia em exterminar vidas, infelizmente. A malária surgiu recentemente, ou melhor, ressurgiu recentemente, de forma curiosa. Curioso também, vimos uma palestra do grande dono da maior empresa de computação desse planeta, ele que está aposentado, dando uma palestra no Brasil e, de repente, no meio da palestra, abrindo um vidrinho, e dali saíram insetos. E ele disse para toda a plateia, perplexa diante da cena bizarra de um homem daquela forma soltando mosquitos. Ele disse, fiquem tranquilos, eles não estão infectados. E os mosquitos sobrevoavam a patuleia que perplexa olhava o senhor Bill Gates e a sua confusa forma de mostrar a eficácia do combate à malária. Estranho isso, né? Às vezes as pessoas ficam meio tranquilas, parecem não ter muito o que fazer e inventam bizarrices como essa. Mas partindo deste homem, de tantas capacidades reconhecidas ao longo da história, há de se entender que esquisitices assim fazem parte do chamariz, do merchan de sempre. De toda sorte, tirando esse episódio equivocado, é necessário que saibamos que o tema é a ação profilática, a ação efetiva dos governos municipal, estadual e federal na erradicação de moléstias, na erradicação de dificuldades e doenças que podem incomodar e têm incomodado sim. É uma proposta boa que pede que você volte ao passado e faça, por exemplo, menção à revolta da vacina. Puxa, mas Marlos, eu não tenho nenhum conhecimento acerca disso.
Bem, você não tem conhecimento acerca disso, esqueceu, isso passou ao largo. Então o que faz? O que fazer nessa hora, né? O que faz você? Esqueça, não vai citar, não simplesmente escreva ali no papel, olha, a revolta da vacina foi importante porque ela vacinou todo mundo. Isso é uma besteira, esqueça. É necessário que, ao mencionar o assunto, ao tocar no assunto revolta da vacina, você mostre necessariamente conhecimento de causa. Aí vale o seguinte, conversar com um professor de história ou pesquisar na web ou em outros compêndios, livros, enfim, como ocorreu a revolta da vacina e por que as pessoas tinham tanto medo de se vacinar. Por que elas acreditavam que a vacina poderia não ajudar, como era o pressuposto, mas sim provocar-lhes a morte. E você tem, inclusive, charges acerca disso, ou seja, como a vacina era vista naquela época e o insuflamento de muitas pessoas contra os famosos que surgiram. E é claro, o nome Chagas aparecerá para você de maneira interessante. Vale a pena dar uma olhadinha nisso. Sigamos a proposta. Em função do recorte temático, espera-se que o candidato trabalhe sua narrativa de maneira a tratar dos conflitos pelos quais a personagem passa depois de a doença ser diagnosticada. É importante que o candidato atente ao fato de que tais conflitos surgem a partir do diagnóstico e, dada a natureza da doença, envolvem a dificuldade no convívio com a mesma, normalmente marcada pela atribuição da responsabilidade ao indivíduo ou pelo preconceito. Ou seja, em geral, o doente é culpabilizado pela sua doença. Além disso, por se tratar de tema de campanha preventiva, deve-se levar em conta o fato de ser uma doença muito presente na mídia, veiculada como algo que pode ser evitado, seja comendo corretamente, seja tomando precauções com os parceiros sexuais ou no uso de drogas, não consumindo nicotina, não deixando água em vasos, fazendo controle da pressão e da diabetes, etc. A presença pública dessas campanhas caracterizaria o fato de se estar doente como consequência de negligência ou de adoção deliberada do que é designado como comportamento de risco. O candidato que escolher essa proposta poderá, por exemplo, abordar o preconceito histórico em relação a determinadas doenças e, mais recentemente, em relação ao problema da obesidade, do tabagismo, do alcoolismo ou da AIDS, dentre outros. Outra possibilidade seria trabalhar a questão da resistência individual às medidas preventivas. Espera-se que o candidato, além de escolher e manter adequadamente um dos focos narrativos, saiba demonstrar a relevância de sua escolha. Você não entendeu bem, meu amigo, e obviamente não deve ter entendido porque imediatamente houve uma mudança de direção. Estávamos dissertando, daqui a pouco mudou o caminho. Agora não é mais dissertação, agora é carta. Como é que é? Não é carta, porque eu não preciso escrever para ninguém. A carta eu fiz em outro momento. Ah, não é carta? O que é então? É narrar. Ah, é narrar. Narrar é contar uma história. Puxa vida, então não tem nada de dissertação, não tem nada de carta, não tem nada de charge, não tem nada de gráfico, não tem nada de quadrinho. Agora a habilidade é a de contar um caos. Interessante. Você, estudante, precisa estar atento exatamente à tipologia exigida. Então nessa proposta da Unicamp, eu poderia escolher uma dissertação ou uma narração? Sim. Em outras propostas que vimos, você poderia ter escolhido uma dissertação ou uma carta, uma charge ou também uma carta. Agora você pode escolher, sim, uma narrativa. Mas como é narrar? Bom, aí é interessante que você relembre alguns comentários. E essa é a nossa função. Narrar é sempre contar alguma coisa para alguém. E para isso é necessário que você se valha dos elementos da narrativa. Agora eu preciso relembrar os elementos da narrativa. Para que eu tenha uma narrativa, eu preciso de um narrador. Óbvio, esse narrador pode surgir em primeira pessoa, sendo você que conta sobre a sua história, ou a narração pode acontecer em terceira pessoa, quando você conta sobre alguém. Então, narração em primeira pessoa, narração em terceira pessoa. Alguns chamam isso de foco narrativo. Foco narrativo eu, foco narrativo ele, ela. Outrem especificamente. Se o foco narrativo for em terceira pessoa, é necessário que você também pense na importância desse indivíduo, sobre quem você relata a história, no
contexto da história propriamente dita. Se esse indivíduo apenas é um personagem, você está contando sobre ele e ele é quem determina as coisas, você é um narrador de terceira pessoa, observador. Apenas vê o que o outro faz e relata isso. E fica por assim mesmo. Você não toca na história, não influencia na história, você é apenas um observador que relata. Ótimo. Mas se você quiser de alguma maneira se aproximar da história e influenciar, daí você já não é mais o narrador observador. Agora você é um narrador de terceira pessoa onisciente. Ou seja, está na história, se insere no contexto da história, mas não é contigo que as coisas acontecem. Se você desviar para si imediatamente, não é mais o onisciente, e sim a narração em primeira pessoa. Às vezes parece muito sutil, mas não é. Basta você entender que sempre em terceira pessoa você relata as coisas de forma mais próxima ou mais distante, só isso. E se a narração é em primeira pessoa, é porque aconteceu contigo. Então o foco narrativo precisa existir. Precisam existir personagens. Não existe narrativa sem personagens. Logo, esses personagens podem ser personagens planos ou redondos. Como é que é? Relembre isso conosco. Um personagem plano é aquele personagem que não se altera. Do começo ao fim da história ele é o mesmo. Seja bonzinho, seja malzinho. Já o personagem redondo, esférico, esse é maravilhoso. Esse é o personagem que se movimenta na história. É mais difícil trabalhar com ele, ao mesmo tempo ele é mais rico sob esse aspecto. Ele pode ter surgido na história como muito bom, como alguém muito agradável, mas daqui a pouquinho, por razões da própria narrativa, ele se transforma em alguém perverso e imediatamente constrói toda uma aura de maldade. Ou o oposto, era mal e fica bonzinho. Então esse personagem é o esférico ou redondo. Foco narrativo, personagens. Preciso ter o que também? O tempo. Preciso ter o espaço. Sim, o tempo pode ser psicológico ou cronológico. Psicológico, se ele for aleatório, aconteceu naquela tarde de verão. Tá, mas em qual tarde de qual verão? Não sabemos. Então é um tempo aleatório, mas ele pode ser cronológico. Normalmente os dicionários determinam quando se começa a história, 1º de janeiro de tal ano, começou a história e termina, vem depois em agosto do mesmo ano, daí vem novembro do mesmo ano e termina no dia 31 de dezembro daquele ano. Isso é cronológico, houve uma passagem contínua. Então o tempo também interessa. Claro que as narrativas podem apresentar um enredo, e esse enredo, que tem que ser construído com grande propriedade, deve ser linear ou não linear. Se ele for linear, ele é tradicional, começo, meio e fim. Personagem chegou, personagem viveu, sofreu, venceu e termina muito feliz, happy end, como alguns gostam. Ou a história é toda quebrada. Logo nós temos um enredo não linear. Esse enredo é perigoso. Em uma redação eu jamais faria isso. Serve para quê? Para um bom filme. Quando assistimos a alguns filmes em que os enredos são assim, não lineares, quebrados, ficamos estupefatos, sobretudo quando vemos o desfecho da história. Então essas marcas narrativas são interessantes. Elas aparecem para nós como um determinante e é necessário que você entenda a diferença. Ficou mais claro agora? Parece confuso num primeiro momento, mas entenda. O que a Unicamp deseja nesse instante? Que você saiba dissertar e que você saiba narrar, optando por um, optando por outro. Vamos a uma possibilidade. Em função do recorte temático da proposta C, espera-se que o candidato redija sua carta considerando que as campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde brasileiro visam, dentro de uma política formulada pelo governo, a informar e educar a população com uma gama diversa de objetivos, como o de evitar a disseminação de epidemias, o de promover o que essa política considera como bem-estar social e também o de conter gastos do sistema público de saúde, já que, notoriamente, é menos oneroso prevenir do que tratar das doenças. Para tanto, é preciso que o candidato reflita sobre os pontos positivos da estratégia da campanha escolhida, relacionando-a com a natureza da doença. Os pontos positivos passam, por exemplo, por um bom diagnóstico das dificuldades inerentes ao combate à doença, tema da campanha, as quais podem ser de ordem individual ou social. Passam ainda pelo reconhecimento dos resultados efetivos da campanha.
Pode contribuir para a escolha do candidato uma das campanhas mencionadas na coletânea ou outra que ele venha eleger, desde que ajustada à natureza do debate proposto pelas instruções e pelos excertos. Ou seja, a campanha em foco deve ser promovida pelo governo. O candidato deve endereçar sua carta ao ministro da Saúde, para expor seu ponto de vista a respeito da estratégia da campanha, apresentando argumentos convincentes que justifiquem sua manutenção. Tratando-se de uma carta, deverão ser muito bem elaboradas no texto tanto a imagem de seu autor quanto a do ministro da Saúde, que poderá ser construída em termos de lugar institucional ou particularizada na figura do atual ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Pois bem, carta é o nosso sentido de trabalho agora. Gostou disso? Não, né? Você deve ter ficado aborrecido com a narrativa, pensado na dissertação e agora vem uma carta. Proposta trabalhosa essa da Unicamp, desafiadora eu diria, não trabalhosa, desafiadora porque as habilidades, os gêneros textuais devem ser testados com propriedade. Muito bem, percebemos que para escrever a carta eu tenho que endereçar a alguém. E ao endereçar a alguém eu escrevo a quem? A uma autoridade, ao senhor José Gomes Temporão. E o senhor José Gomes Temporão tem uma trajetória marcada com eficácia no combate a doenças. Além dele ser um médico de notoriedade curiosa no Rio de Janeiro, conhecido no mundo fluminense, ele também fez um belo trabalho no combate à dengue e por isso ganhou o status de secretário de Estado importante do Rio de Janeiro e, é claro, foi promovido a ministro da Saúde. Então, escrever para o senhor José Gomes Temporão é também conhecer um pouco da sua trajetória reconhecida inclusive pelos críticos, pela oposição ao governo federal que entende que ele realiza um bom trabalho. E ele enfrentou desafios notórios, seja em relação à dengue, seja em relação à malária. Então o senhor José Gomes Temporão é um caso interessante a ser observado com todo respeito para escrever a carta, ao mesmo tempo pedindo que ele seja mais efetivo ainda, pois o Ministério da Saúde é um dos ministérios que dispõe dos maiores recursos para trabalhar com a saúde do nosso país. Então fica aqui o registro. Que lindo trabalho da Unicamp, permitindo ao estudante, exigindo do estudante a habilidade narrativa, a habilidade da escrita de uma carta e a habilidade de uma dissertação. Marlos, para a Unicamp, vou com aquela ideia do vocabulário novamente, ou seja, do cabeçalho bem trabalhado, do meu texto formal? Sim, sem dúvida nenhuma, mas não esqueça que é uma carta. As marcas da carta precisam surgir. Quais são as marcas da carta? É conversar com alguém, é deixar perguntas para que o ministro responda, é usar o vocativo. Sempre, o vocativo é o chamamento. Estou falando com alguém em uma carta e eu preciso fazer isso. Do contrário, meu texto vira uma dissertação. E é o grande risco que muitos que fazem carta correm, porque fazem um cabeçalho bonitinho, mas daí na continuidade da sua carta citam o ministro uma vez só e esquecem. Não, durante a carta, para o leitor tem que dar a clara, a nítida, a inequívoca impressão de que estamos conversando com alguém propriamente dito. Ótimo! Então valeu Unicamp e bom trabalho, bom exercício para você. Escolha, quero escrever sobre as ações do governo em relação à saúde. Escrever uma carta, narrar uma história, pode parecer muito interessante isso, e é interessante, ou dissertar. Tchau para a Unicamp. Nosso caminho agora é viajarmos um pouquinho para a Fundação Getúlio Vargas, FGV. Para avaliar a redação, serão considerados principalmente o que eles querem, né, de forma necessária. O conhecimento dos fatos solicitados na instrução. Um exemplo, o conhecimento de história, de geografia e da realidade atual. Puxa vida, esses conhecimentos às vezes nos perturbam. Perturbam porque muitas vezes esquecemos a recomendação dos nossos amigos, de vários professores que dizem, esteja informado, mantenha-se atento ao que acontece no país em que você vive, no estado no qual você está inserido, na cidade em que você habita, em que você vive, onde você mora. Por quê? Porque esses assuntos podem surgir sempre, não só em conversas, mas em textos. E por que eu preciso saber de atualidades? Por razões óbvias. No mundo do século XXI, com esse volume extraordinário de informação, não é possível que você desconheça o que acontece ao teu redor. Afinal de contas, o homem não é uma ilha. Alguns querem, não podem viver assim. Então, conhecimento de história,
para saber o que acontece. Conhecimento de geografia, sem dúvida nenhuma, e o conhecimento de atualidades inseridas nisso, com filosofia, com sociologia, daí, é claro, tendo um pouco de física, de matemática, de biologia, de química, de história, enfim, tudo isso é essencial para nós. Logo, eles estão certos, pedindo e exigirão na sua proposta que o estudante demonstre conhecimento. Adiante. A correta expressão da língua portuguesa. Escrever de forma adequada e de acordo com a norma culta é importante. Daí vem a sua pergunta, escrever de forma adequada, mas eu uso a nova regra ortográfica ou posso usar a antiga? Você pode usar as duas. As universidades dificilmente obrigarão o estudante a escrever de uma forma só, de acordo com a nova norma. Até por quê? Porque no dia 29 de setembro de 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um novo acordo ortográfico, que passou a vigorar no Brasil desde o dia 1º de janeiro de 2009. Porém, haverá uma adaptação de 3 anos, pouquinho mais ainda, para que nós entendamos as normas. E a partir disso, depois de passar dessa fase, 3 anos depois, essa norma será obrigatória. Até lá, as duas conviverão juntas. Aquela que surgiu com a reforma de 1971 e a que foi assinada em 2008, no dia 29 de setembro, como dissemos. Portanto, escrever a língua portuguesa não tem a ver exclusivamente com a nova norma ou a norma antiga. Tem a ver com o todo, inclusive porque essa mudança, essa pequena alteração, que nem pode ser chamada de reforma, mas é uma adequação, é um acordo que muda algumas palavras, mal chegou a atingir 1% das nossas palavras. Então fique bem tranquilo em relação ao que escrever. Nada de desespero. Ah, mas eu não quero usar mais trema. Então não use. Fique bem tranquilo em relação a isso. Porém, não esqueça que nas duas normas, em algumas palavras de outras origens, como Miller ou Krieger ou outras similares, ainda o treminha vale, tanto em uma como em outra. Em outras palavras, você pode abolir. Essa é uma das ideias. Assim como os acentos, os ditongos abertos, em E e em OI, assim como ver, crer, dar e ler, que perderam o circunflexo, como vou e enjoo, que perderam também o circunflexo, e tantas outras palavras. E o hífen? Como é que eu resolvo o hífen? Tenha paciência. Nem a própria Academia Brasileira de Letras ainda determinou plenamente todas as palavras hifenizadas em nosso vocabulário. Então acompanhe, nós teremos mais de 3 anos para ter calma em relação a isso. Escrever corretamente não é se preocupar com o novo acordo, e sim com o todo que vinha antes do acordo, que é a nossa escrita formal. Mas a preocupação é atender, temos que atender. A clareza, a concisão. Ser conciso é não enrolar. Ninguém gosta de ler um texto que é enrolado. Então seja conciso, objetivo. E a coerência na exposição do pensamento. Coerência por quê? Você não pode defender uma coisa no primeiro parágrafo e no segundo se contrapor a você mesmo. Ou você está confuso ou quer deixar o corretor confuso. E nessa confusão a sua nota será baixa. Ou nem será. Por quê? Porque não dá para entender. Anulada a proposta. Cuidado. A capacidade de argumentar com lógica em defesa dos seus pontos de vista. Quando você elege um ponto de vista, estabelece uma estratégia, é necessário sustentá-la, defendê-la, com coerência, com logicidade, sabendo que você não é o dono de nenhuma verdade, mas você tem algumas verdades que são importantes sobre aquele assunto e que podem servir para a reflexão dos outros. Partindo desse pressuposto, seu argumento é interessante. Bom, não como convencimento de alguém, mas como uma forma de externar a importância do teu pensamento. O nível de atualização e informação, já falamos sobre isso. É necessário que o corretor perceba que está lendo o texto de alguém que conhece o riscado, que sabe do mundo que o rodeia e que está a par das coisas que acontecem. Quando se tem a idade, quando se é bastante jovem, muitas vezes o problema é exatamente esse. Tem-se conhecimento sobre assuntos aleatórios, mas quando os assuntos são inerentes ao ser humano num grau de dificuldade maior, parece que esse jovem se alija do processo. Não, os corretores querem que você mostre capacidade intelectiva. E essa capacidade intelectiva se recebe, se aprimora quando lemos e nos atualizamos. Então, diante de todas as instruções, é hora de conhecermos a proposta. Observe para o dia nascer feliz, esse bom trabalho, esse trabalho interessante. O filme documentário Pro Dia Nascer Feliz, de 2006, do cineasta João Jardim,
apresenta um retrato da educação no Brasil a partir do depoimento de alunos de 14 a 17 anos e de professores de escolas, públicas e particulares, de 3 estados e de diferentes classes sociais. Tal retrato mostra a crise objetiva da educação no país e, fundamentalmente, os dilemas subjetivos dos adolescentes ante o medo do presente e a falta de perspectiva no futuro. Referindo-se ao filme, o cineasta João Jardim afirmou: "A minha geração queria mudar o mundo. Essa geração quer se salvar, no sentido de que está mais preocupada consigo mesma do que com o próximo. Mas isso também tem uma causa. Eles percebem a luta dos pais pela sobrevivência, difícil quase sempre. Os meninos e meninas de hoje têm muita preocupação com o futuro. Preocupação física, inclusive, porque tem medo da violência que pode vir até do colega de escola." Caderno B, Jornal do Brasil, 4/2/2007. Tomando por base a declaração acima do cineasta, elabore um texto dissertativo argumentativo acerca da realidade do adolescente no Brasil contemporâneo. No desenvolvimento de suas ponderações, inclua o aspecto da educação. Dê um título à sua dissertação. Qual foi a proposta e qual é a proposta dita pelo cineasta João Jardim? É um documentário que vale a pena. Você pode ver esse documentário com vários sentidos. O primeiro, da criticidade, o segundo, da reflexão, o terceiro, do compadecimento e, se quiser, ainda um quarto, da ação. Porque o documentário é interessante, mostrando realidades e mostrando que, se você pertence a um meio modestíssimo, dificilmente você consegue sair desse meio se tornando alguém melhor. Que ruim isso, não é? Isso parece naturalista, inclusive, olhando do ponto de vista literário, que alguém não consegue fugir do meio no qual está inserido. Em parte isso existe, mas sempre há alguém que muda, que quebra, que transforma o paradigma e que rompe essa barreira. E o documentário mostra isso, um belo trabalho. Veremos também que a deficiência, a debilidade existencial desses jovens é plena. Mesmo aqueles abastados, e há uma instituição de ensino que é mostrada no documentário, afamada inclusive, mesmo naquele mundo abastado, as garotas, os moços, as moças, ali são garotas especificamente, elas se mostram frágeis emocionalmente. E essa fragilidade se deve, inclusive, ao bojo no qual ela está inserida, ou seja, a família. Daí um documentário interessante. O texto é dissertativo, pede a você que comente sobre a realidade do adolescente no Brasil. É vago, Marlos. Puxa, a realidade do adolescente, sim. Então é necessário ter o parâmetro. Mas eu não conheço o documentário. Como eu faria essa prova da FGV se eu não conheço o documentário? Não sou obrigado a conhecer todos os documentários. De fato, não é. Mas você pode entender que há diferenças. Há mudanças quando olhamos para os adolescentes da periferia, os adolescentes das grandes cidades, os adolescentes que andam pelas ruas, nos seus grupos, menores ou maiores, e aqueles que desfilam pelos shopping centers. Sim, tudo isso você pode colocar no seu texto. Um outro detalhe sobre a proposta da Fundação Getúlio Vargas. É fundamental colocar um título. Não havíamos falado sobre título, inclusive, e o título aqui se pede. Por que não falamos sobre título? Porque somente se coloca o título quando a instituição de ensino superior exige. Do contrário, esqueça. Mas eu gosto de um título. Pode parar. Título só se pede quando a instituição, quando a faculdade, a universidade quer que você coloque. E onde é que vai o título? Bom, as instituições responsáveis deixam uma linha acima do início das linhas normais, não? Hipoteticamente 15 a 20. Então, deixam uma linha acima no qual você colocará o título. Ou, se não fazem isso, coloque o título na primeira linha e a partir da segunda inicie a escrita do seu texto. Mas eu quero dar uma puladinha de linha. Não vai pular linha coisa nenhuma, porque não se pulam linhas. Isso é notório. Então, coloca o título imediatamente na linha seguinte, você começa a escrever o seu texto. Uma dissertação sobre a realidade, sobre a vida, sobre a existência do adolescente no Brasil. Posso tocar na questão da menoridade aí, da redução da menoridade? Pode, sutilmente, não é esse o tema central. Claro, ao tocar na questão da menoridade, dos compromissos dos adolescentes com o estudo, com o trabalho, as necessidades
econômicas de cada família, você estará, de alguma forma, demonstrando bagagem, conhecimento de causa. Isso é interessante. Bom trabalho, então, gostou da Unicamp? Mais cheia de informações. Aqui, na FGV, um pouco mais tranquila a tipologia, ao mesmo tempo desafiadora. Vale a pena escrever. Terminando o nosso papo de hoje, a nossa conversa boa de hoje, por assim dizer, né, entre aspas, vamos para o Rio Grande do Sul. E do chimarrão e da cuia, vamos saber o que a PUC do Rio Grande do Sul tem para nós nessa proposta, a terceira proposta de trabalho no dia de hoje. PUC do Rio Grande do Sul, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande. Tia. Vamos para ela com algumas instruções. Sempre é necessário, a recomendação nossa não é demais repetir, e você cansou disso, mas não se preocupe, temos mais alguns encontros falando sobre isso, batendo na tecla. Leia as instruções com cuidado, sublinhe, aponte do lado, ali isso é essencial. Então, faça o que se pede. A terceira proposta. Na página seguinte, são apresentados 3 temas. Examine-os atentamente, escolha um deles e elabore um texto dissertativo com 25 a 30 linhas, no qual você exporá suas ideias a respeito do assunto. Puxa, já deram todas as instruções. Sei que preciso dissertar e sei que tenho 25 a 30 linhas. Quantos parágrafos? 5 a 6 parágrafos se eu chegar às 30 linhas. Se eu ficar em 25, 4 a 5. Eu gosto do número 5 aí, gente. Eu creio que cabe muito bem pensarmos na introdução, no desenvolvimento, com 3 parágrafos muito bem argumentados, porque é o que se pede, dentro dos temas que veremos daqui a instantes, e um fechamento. Fazendo isso, você cumpre o mais básico. Isso é o básico da redação, mas é o que os corretores gostam. Às vezes as confusões, aquele primeiro parágrafo em que o indivíduo coloca 8 linhas no primeiro parágrafo, isso dói ao corretor. Ele já se sente provocado ali com um excesso, períodos longos, parágrafos longos demais. Seja mais específico na introdução e no desfecho do seu texto. Deixe para ter alguns parágrafos um pouco mais robustos no desenvolvimento, porque aí já é parte da nossa refeição propriamente dita. 25 a 30 linhas, sabemos. Tipo dissertativo, sabemos também. Agora o que mais? Ao realizar sua tarefa, tenha presente os seguintes aspectos. Você deverá escrever uma dissertação. Portanto, mesmo que seu texto possa conter pequenas passagens narrativas ou descritivas, nele deverão predominar suas opiniões sobre o assunto que escolheu. Evite fórmulas pré-estabelecidas ao elaborar seu texto. O mais importante é que ele apresente ideias organizadas, apoiadas por argumentos consistentes e esteja de acordo com a norma culta escrita. Isso aí é chover naquilo que está mais do que molhado, certo? É água no mar mesmo. Já sabemos que temos que cumprir a norma escrita padrão. Então, nada de gírias, nada de coloquialismos. Você pode até, em uma ou outra ocasião, colocar um coloquialismo, uma gíria, um estrangeirismo, mas sempre entre aspas. Procure ser original. Não utilize em sua dissertação cópias de textos da prova nem de parágrafos que introduzem os temas para a redação. Antes de passar a limpo, a tinta, na folha definitiva, releia seu texto com atenção e faça os reparos que julgar necessários. Não é permitido usar corretor líquido. Se cometer algum engano ao passar a limpo, não se preocupe. Risque a expressão equivocada e reescreva, deixando claro o que pretende comunicar. Mas como assim risque? Eu posso colocar entre parênteses, entre colchetes? Não invente. Risque, apenas um risquinho no meio. Tá, mas eu quero colocar um risco. Não faça isso. É aquela história. Você imagine, estou usando aqui uma camisa de tonalidade clara. Se ela tivesse uma mancha escura, você ficaria olhando a mancha escura o tempo todo. Então evite, seja discreto. Pode ter até um tipo de mancha, mas se eu apenas passar uma linha, ficou simples, tranquilo. Reescreva a palavra como eles orientam e depois siga adiante. Mas se eu vi só depois, eu não posso reescrever a palavra. Então apenas risque e siga adiante. Um erro, 2 equívocos não comprometerão a qualidade do teu texto. Pode retirar 1/10, coisa assim, mas o que interessa é escrever um pouco mais. Adiante. Lembre-se de que não serão considerados textos que não desenvolverem um dos temas propostos, textos redigidos a lápis ou ilegíveis. E vamos agora para o conhecimento da proposta.
Vamos para ela e fecharemos sobre o Rio Grande do Sul. Fecharemos com o Rio Grande do Sul, olhando essas 3 temáticas possíveis para a nossa dissertação. A primeira. Indagado sobre o que se pode fazer com as informações na hora de estudar, o educador Paulo Afonso Ronca, da Unicamp, apresentou uma série de recomendações aos leitores do Anuário Fera, Vestibular e Carreira, edição 2007. Eis algumas das dicas. Reflita mais e memorize menos. Organize o pensamento e dê menos respostas simples e objetivas. Procure adquirir conhecimento interdisciplinar, compreendendo como os temas podem se relacionar com várias áreas. Se você optar pelo tema 1, reflita sobre um ou mais desses conselhos. Discuta sua validade e diga o que seria necessário fazer para colocá-los em prática. Se preferir, use a linha pontilhada para acrescentar uma outra recomendação aos estudantes que se preparam para ingressar no ensino superior, justificando, com argumentos consistentes, sua inclusão na lista. Se a sua proposta for essa da temática 1, é necessário que você tenha diante de si a ideia de autoajuda, ou seja, da busca de dicas que possam balizar o seu trabalho. Escrever uma dissertação sobre isso não parece ser tão agradável assim, a não ser que você goste. Se tem predileção por isso, pense nesse tema 1, mas calma. Que tal vermos o 2 e o 3? Ou seja, a possibilidade, a proposta 2 e a proposta 3, para daí efetivamente compreendermos se vale a pena a opção 1. Vamos para 2 agora. O que distingue a educação escolar e acadêmica de outras tantas maneiras de educar é o fato de estar baseada no processo de pesquisa e formulação própria. Pedro Demo, Educar pela Pesquisa. Considerando que pesquisa significa busca ativa de informações para produzir e socializar conhecimentos, tendo em vista um projeto específico de formação acadêmica, científica e ou profissional, disserte sobre a seguinte proposta. Por que desejo aprofundar meus estudos sobre... durante o curso superior? Para tanto, complete a linha pontilhada com o tema ou a área de conhecimento que mais atrai você, justificando o seu interesse e analisando as possibilidades de investir nessa pesquisa durante o curso de graduação. Confesso gostar dessa proposta, não só por reconhecer em Pedro Demo alguém notório, de trabalho já balizado na vida do ensino superior, mas pela sua pesquisa contínua. Pedro Demo é um exemplo bastante interessante nesse sentido da sociedade. É claro que aqui a contribuição sua, dentro do seu curso superior, então, hipoteticamente, engenharia, mas as variantes da engenharia são N variantes, né? Engenharia elétrica, eletrônica, mecânica, naval, industrial, madeireira, enfim, a festa das engenharias se fez. Qual será a sua contribuição para a sociedade? A proposta da PUC do Rio Grande do Sul aqui parece-nos interessante. Se você, evidentemente, quiser dissertar com mais propriedade sobre as ações da tua profissão na transformação da sociedade na qual você está inserido. Parece ser um tema interessante, mas escute, não vá por mim. Você teve 2 exemplos. Um primeiro com dicas, uma dissertação argumentativa sobre isso. O segundo com análise própria da função de um profissional de determinada atuação, de área de atuação, no cotidiano da sociedade ou na vida das pessoas. Mas antes de qualquer decisão, pela primeira, pela segunda, a terceira que fecha o nosso trabalho de hoje. Assim como a estudante mencionada no texto 2 desta prova, muitos jovens admitem ter mais intimidade com o computador do que com pais, familiares ou colegas de escola. Para eles, a vida online é mais intensa, menos intimidante e limitada. Há, porém, quem questione os relacionamentos pela internet, entre outras razões, porque acontecem no mundo virtual, muito distante da realidade. E você, o que pensa disso? O computador favorece ou dificulta as relações interpessoais? Apresente o seu ponto de vista sobre essa questão, fundamentando-o com fatos, exemplos ou outros dados da realidade. Pronto, valeu a pena ter esperado a terceira temática. Para muitos, essa é a temática essencial, é a prioridade, é a preferida mesmo.
discutir sobre a linguagem virtual, sobre o mundo da rede mundial, o mundo da internet e as comunicações online, as comunicações virtuais mesmo. Tema interessante? Também. Você tem três opções boas. Faça a escolha de ao menos uma delas para realizar o seu bom texto, porque aí, é claro, fica mais fácil exercitar. Então, é uma dissertação, 25 a 30 linhas, você precisa, é claro, pensar na melhor forma de conduzir o seu texto dentro de um dos temas propostos. Bom trabalho a vocês! Ufa! Acabamos de ver três situações bem distintas e ao mesmo tempo próximas. As habilidades, os gêneros textuais, solicitadíssimos a você. A caminhada no Rio Grande do Sul, o meio termo na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o começo de tudo em Campinas, em São Paulo, fez com que entendêssemos que há sempre exigências a serem cumpridas. E é claro, aí cabe a máxima que temos insistido com você, é necessário escrever. A teoria redacional ela é importante, ela ajuda a balizar, ela faz com que nós compreendamos algumas técnicas, mas é o exercício dessas propostas que dará a você toda a sustentação necessária para enfrentar qualquer concurso. Então, diante desse material, agora é a sua vez. Escolha a universidade, a instituição de ensino superior e mãos à obra. Até o próximo encontro.